Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um livro que chegou na minha vida recentemente, mas que chegou e eu comecei a ler e terminei no dia seguinte, porque não dava para esperar, que é o Susan Sontag, entrevista completa para a revista Rolling Stone, pelo Jonathan Cott. Na realidade, esse livro chegou de um jeito bem curioso para mim. Quem entrou em contato comigo foi o tradutor, que é o Rogério Bettoni, e então, a pedido dele, a editora acabou me enviando o livro, e óbvio que eu aceitei, né, gente? Esse aqui é o tipo de livro que eu teria comprado em pré-venda, né? Enfim, caso você nunca tenha me visto falando sobre a Susan Sontag aqui, eu vou deixar um link ali embaixo de um vídeo que eu fiz agora pro VED, em que eu indico 10 autoras que eu gosto muito. E ela é uma das que eu indico, eu acho que é inclusive uma das primeiras. Eu tava pensando em fazer também agora um vídeo sobre ela, que vai ficar pra agosto, mas eu acho que de agosto não passa, eu ainda tô pesquisando algumas coisas antes de fazer. Mas vamos falar sobre este livro especificamente. Susan Sontag nasceu em 1933 e é escritora e crítica, ensaísta, ficcionista, cineasta, ativista, ela é muitas coisas. E a Susan Sontag foi inclusive professora do Jonathan na Columbia University. E foi assim que eles se conheceram. Depois que eles se encontraram, ela já tinha publicado algumas obras e tal. Então, em 1978, ele propôs essa entrevista com ela e fizeram parte da entrevista em Paris, onde ela morava. Depois ela se mudou para Nova York e eles fizeram outra parte da entrevista lá. E daí essa entrevista foi editada e publicada na Rolling Stone na época. Em 2013, o Jonathan resolveu pegar essa entrevista e publicá-la integralmente em formato de livro. Então agora a gente tem a tradução dessa entrevista sensacional. Bom, o primeiro texto que a gente tem nesse livro é o prefácio, escrito pelo Jonathan Cott, e que ele vai contar um pouquinho da relação dele com a Susan Sontag, vai falar um pouquinho sobre a história da Susan Sontag e sobre as obras dela e tudo mais, o que ela tinha feito até então, e vai contar como eles se conheceram, como ela era professora e tudo mais. É bem legal. E daí começa a entrevista. Então a entrevista é tipo boa parte do livro. Uma coisa que eu gostei muito é que o Jonathan Cott parecia realmente conhecer a obra dela. Então as perguntas que ele fazia não eram tipo, quando que você escreveu tal livro? Quando que você teve ideia de escrever tal livro? Qual foi sua inspiração para escrever tal livro? Não, assim, ele realmente leu e fez relações e tudo mais. Isso deixa a entrevista absurdamente interessante. Fora que em alguns momentos eles quase que conversam mais do que essa relação mais fria de uma pessoa entrevista e a outra responde, sabe? Então, isso é muito legal. Então, eles começam falando sobre A Doença como Metáfora, que é um livro, ela já tinha tido primeiro câncer dela, já tinha passado o primeiro câncer dela, então ela escreveu esse livro logo depois disso. Então eles vão falar um pouco dessa experiência dela e como foi escrever o livro sobre isso, sobre a questão da doença como metáfora. Aí eles vão às vezes mudando de assunto, assim, logo depois eles vão falar sobre fotografia, que também foi publicado naquela época. Eles falam sobre muitos contos do I, etc., que é um livro de contos bem legal. Aqui tem uma parte que ela fala sobre leitura que eu muito me identifiquei. Eu achei muito legal. Ler é minha diversão, minha distração, meu consolo, meu pequeno suicídio. Quando não consigo suportar o mundo, me enrosco a um livro, e é como se uma nave espacial me afastasse de tudo. Mas minha leitura não é nada sistemática. Tenho muita sorte de conseguir ler rápido, acho que, comparado à maioria das pessoas, sou uma leitora veloz, e que me dá uma vantagem grande de poder ler bastante, mas também tem suas desvantagens porque não me envolvo muito com aquilo, apenas absorvo e deixo digerindo em algum lugar. Sou muito mais ignorante do que as pessoas pensam. Acho bem legal essa relação dela. Que mais que tem? Assim, gente, a entrevista inteira é muito boa. Uma coisa que me impressionou demais é como ela é eloquente, como ela tem respostas incríveis, assim. Ela tem parágrafos articulados. Eu fico, gente, como é que você respondeu isso ao vivo, assim, pro cara? É impressionante, gente. Ela fala sobre questão de mulher também, sobre feminismo. Em vários momentos, eu acho que em nenhum momento eles param muito pra falar sobre isso, mas permeia bastante a entrevista.
Ela fala também um pouco sobre amor e relacionamentos e tudo mais. Nessa época ela já tinha um filho, já tinha se separado e tudo mais. Uma parte muito engraçada que eles falam sobre sexo casual e sobre como sair da casa, do quarto, enfim, da situação no dia seguinte, que ela fala sobre diferenças de homens e mulheres e tudo mais. É ótimo essa parte. Enfim, ela era envolvida culturalmente em muitas coisas, então esse livro é um jeito bem interessante de ouvir ela própria falando sobre tudo isso. No final do livro a gente tem uma listinha de referências, então tem os livros dela e outros livros. Então, livros que foram mencionados durante a entrevista. É tipo, quase dá pra fazer um projeto, ler coisas que a Susan Sontag indicou, né? Mais ou menos isso. Enfim, gente, esse aqui é, sim, um livro sensacional, um livro incrível, indico muito. É muito legal se você conseguir ler ele conhecendo os livros que tinham sido publicados até essa época. Mas mesmo que você não tenha lido esses livros e tenha alguma vontade de conhecer a Susan Sontag, eu acho que esse aqui também pode ser um livro para ir chegando perto da obra dela, assim. Eu acho que são leituras diferentes. Caso você já conheça tudo, você vai ter uma leitura diferente desse livro. Do caso você não conheça nada e esteja chegando nela por esse livro. Mas eu acho que as duas são muito legais. Eu achei, ao mesmo tempo que ela é muito eloquente, fala muito bem e tudo mais, eu achei que é um jeito legal de chegar nela, porque ela tá um pouco mais descontraída. Eles falam sobre mais temas, e temas que nem sempre estão nos livros dela, então é um jeito legal de conhecer um pouquinho mais de como ela via o mundo, como ela via a própria obra, como ela via a si mesma, enfim. E, ai gente, eu tô apaixonada, assim, eu tenho certeza que eu vou ler esse livro em breve de novo. E, enfim, tá ótimo, gente, a edição tá bem legal. E, enfim, gente, é ótimo, indico demais, uma das melhores leituras do mês. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser saber mais alguma coisa, é só me avisar nos comentários. E se alguém de vocês já leu, me diz o que vocês acharam. E até amanhã. Tchau, tchau.